Boa noite, Piban! Boa noite. Quem já foi abençoado pelo Senhor essa noite? Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Bom, o tema dessa noite é Daniel, avivado no meio da Babilônia. E nós vamos ler um pouquinho sobre essa história e aprender um pouco com esse profeta que revolucionou a sua época. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento para lermos a palavra de Deus juntos. Não é religiosidade nenhuma, é reverência, amém? Pela palavra do Senhor. Vamos ler juntos, Daniel capítulo 1, versículo 8 e 9. A minha versão aqui é NVI. Foi? Não. Daniel 1, verso 8. Vamos juntos? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Versículo 9. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Amém? Você pode se assentar. Senhor, muito obrigada por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, que é viva, eficaz e é muito mais poderosa, Deus, do que qualquer outra coisa. Nós não somos nada diante de Ti, mas o Senhor é grande e o Senhor tem poder para transformar vidas essa noite. E esse é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Daniel 6:10. Você pode abrir aí também, por favor? Então, a gente tem esses dois textos base para a gente começar a nossa reflexão essa noite. Então, a gente já viu que Daniel decidiu se abster de algo que provavelmente você já sabe, mas se você ainda não sabe, a gente vai falar sobre isso. Daniel é um dos jovens exilados que foi levado para a Babilônia. Daniel era um jovem, como eu, como você. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou mais jovem. Mas imagina, tipo você, tá bom? Mas como jovem, ele era novo, um homem dotado de muito conhecimento, porque só os jovens sabidos daquela época foram levados para aquele lugar. E ele e seus amigos foram levados cativos para um exílio onde famílias estavam sendo destruídas, homens, maridos e mulheres sendo separados, mortos à espada, crianças de colo sendo torturadas, sendo mortas. Esse é o nosso cenário do capítulo de Daniel e da profecia que o profeta Jeremias já havia anunciado em Jeremias capítulo 29. O livro de Daniel, então, começa com a primeira invasão ou ataque da Babilônia em Jerusalém. A primeira onda de exílios foi descrita em 2 Reis 24. Vamos lá. Gente, eu gosto de ficar folheando a Bíblia, tá, pastor? Licença. Gosto de ir em vários versículos para dar base à nossa reflexão aqui. 2 Reis 24, perdão. A gente vê aqui, você pode ler na sua casa depois também. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. Jeremias 29:15 também vai dizer isso. A gente vê a profecia sendo cumprida. A palavra de Deus é real, amém? Amém. Então ela é verdade e ela se cumpre. Jeremias 29:15. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Versículo 16. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, os seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a espada, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins.
que são intragáveis. Muitas pessoas podem falar assim: foi erro de Jerusalém. Foi vacilo na guerra. Perderam a guerra por falta de instrumento, por falta de arma. Mas não. Jeremias 29, como a gente leu, prova que o fato do povo de Deus ter ido exilado à Babilônia foi decreto de Deus. Foi da vontade de Deus que o povo dele aprendesse. Aprendesse o quê? O povo de Israel, assim como nós, se rebelou contra o Senhor. O povo de Israel entendia, via os milagres de Deus. Vamos lembrar que o Antigo Testamento é repleto por manifestações incríveis e maravilhosas do Senhor. Então a gente vê o Mar Vermelho, a gente vê tantas coisas acontecendo e o povo de Israel continua errando, continua errando, continua errando. E aí Jeremias 29 vai e fala essa profecia que se cumpre em Daniel. É esse povo que será castigado por anos. Não porque eu sou um Deus mau, não porque Deus é mau, mas porque Deus tinha que tratar o seu povo. Ele tinha que refinar o seu povo. Então a primeira lição que nos traz aqui a palavra de Deus essa noite é que se nós passamos por Babilônias, é porque o Senhor quer tratar o nosso povo, nós, a sua igreja, a sua noiva. A gente acabou de cantar: aviva-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, um fogo que consome. Meus irmãos, algo que queima morre. Vamos lembrar disso. Algo que queima é consumido e muitas das vezes nem se restitui. O fogo, ele consome, ele purifica, ele santifica, ele transforma. O diamante, por exemplo, para ser lapidado, ele passa por processos muito difíceis. Como muitas coisas que podem doer, mas mesmo assim são necessárias para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas. O povo pecou e se rebelou. O Senhor, então, os envia a Babilônia em Jeremias 29, 20. Uma vez eu ouvi de um pastor assim: quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a fraqueza do próprio povo de Deus. O pecado nos torna vulneráveis. O pecado nos torna vulneráveis. Eu pequei, então já era, né? Não, tem jeito. Se arrepender, andar nos caminhos do Senhor, mas o pecado, ele baixa nossas armas. Uma vida de pecado torna uma pessoa vulnerável. A gente vê aqui em Daniel, então, jovens separados pelo Senhor. Daniel, Ananias, Misael e Azaías, como muitos conhecem, Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bom. É BD, gente, estão vindo, hein? Então, esses jovens, eles eram da família real de Davi. Eles tinham conhecimento de várias línguas, de escrituras, de várias coisas, mas eram jovens fiéis ao Senhor. Você pode repetir? Jovens fiéis ao Senhor. Então isso os distinguia de muitos. Eles eram fiéis. Então a gente vê aqui um treinamento, uma capacitação. Então Daniel vai, vamos voltar lá em Daniel, ele vai à Babilônia. Ele é colocado com vários outros jovens. E então eles são, juntos ali daquela cultura. E a primeira coisa que o povo babilônico quer inserir neles é a língua, o jeito de comer, o jeito de vestir. Ou seja, a alimentação, a cultura, tudo. Vai entrando, vai entrando. E Daniel, o que ele faz? Se abstém. Ele decide. A palavra de Deus fala que Deus desceu do céu e falou: Daniel, não coma. Daniel, não toque. Daniel, não olhe, não. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus que fala que Daniel decidiu se abster. Meus irmãos, Deus não precisa falar pra gente não pecar. A gente já sabe que não é pra pecar. Deus não precisa descer do céu e nos dá uma luz incrível, falar: não faça isso, se Ele já revelou na própria palavra. Isso é avivamento.
conhecimento de Deus, independente das circunstâncias. Eu não preciso de alguém me cutucando o tempo todo. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu conheço o meu Deus. E isso nos leva ao primeiro ponto. Nós só conseguiremos impactar no meio de uma Babilônia quando nós compreendermos, em primeiro lugar, a identidade de Deus. O contexto geral do livro de Daniel, ele é marcado por várias manifestações do poder de Deus. Eu estava conversando com a Raquel Marins, que foi enviada hoje logo cedo para o intercâmbio. Mas ela está aí ainda, eu acho. E a gente estava conversando sobre os milagres que Daniel, né, o livro de Daniel retém. E alguns aqui, só para poder falar, em capítulo 2, a explicação do sonho de Nabucodonosor. A fornalha ardente no capítulo 3. A explicação de outro sonho no capítulo 4. A mão na parede no capítulo 5. A cova de leões no capítulo 6. Quantas coisas o Senhor fez. E aí eu estava conversando com ela. Nossa, como é incrível a manifestação do Senhor em tantas coisas incríveis. Gente, uma mão na parede, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando eu vendo essa cena e falar, Senhor, o que é isso? E eu olhava para aquilo e a gente foi conversando e ela me disse assim, Lívia, só existe manifestações dessas de poder quando há intimidade, quando há conhecimento de Deus. O Senhor, ele pode se revelar, meu irmão, independente de intimidade, isso é verdade. Independente disso, por exemplo, Saulo, ainda sendo Saulo, foi liberto por Cristo e viu Cristo. Viu Deus, ouviu a voz de Deus. Mas nós seremos pessoas que a gente possa experimentar das manifestações de Deus quando nós tivermos a real intimidade com o nosso Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos entender a identidade de Deus. Daniel 1:2 diz, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Em primeiro lugar, da identidade de Deus, o Senhor disciplina o seu povo, porque o ama. Ele não quer que os filhos dele fiquem na parte rasa da praia. Eu lembro Águas Profundas, um agosto jovem. Me marcou muito aquele agosto. Acho que foi o primeiro agosto jovem da gente aqui em Maricá. A gente não tem tanto tempo aqui. Tem, né? 5 anos, mas enfim. E aí eu lembro que a gente ouviu muito sobre Ezequiel naquele agosto jovem. Muita coisa. E eu lembro que todos os pregadores, todas as pessoas que vieram falar, disseram sobre estar no raso. Deus não nos criou para ficarmos no raso. Então Ele disciplina aqueles que Ele ama, para que a gente possa andar mais fundo, andar mais longe. Ele não quer que a gente fique estável no mesmo lugar. Ele é tão vasto, tão grande, Ele quer ser conhecido. E nós o conheceremos, amém? Buscando e nos entregando a Ele por completo. A identidade de Deus também se revela em Daniel 3:25, quando a palavra de Deus diz, o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. A verdade é que Deus sempre está com os seus filhos. Ele não se abstém dos filhos dele. Ele não é uma mãe que se esquece, ainda que uma mãe se esquecesse, lá em 1 Reis 19:13, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu não me esquecerei de você. Ele está conosco, Ele cuida e Ele sustenta o povo dele. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Misael, Ananias e Azarias ali no meio da fornalha. Deus está aqui. Deus está no seu trabalho, Deus está na sua faculdade, Deus está na sua casa. Ele está, sabe por que Ele está? Porque Ele é. Ele está porque Ele é. Ele é real.
Ele é onipresente, Ele está conosco. Ele é real nas nossas vidas. Eu não sei qual é a sua Babilônia. A minha Babilônia hoje é a minha faculdade. Quem é de faculdade pública sabe como é que é o negócio. Particular também tá assim, né, gente? Infelizmente tá complicado. Mas a minha Babilônia hoje é a minha faculdade. E se eu não entender a minha responsabilidade na minha faculdade, eu não estou cumprindo a vontade de Deus. A sua Babilônia pode ser aqui, em Maricá. A minha é lá na UFRJ do Botafogo, é bem longe. Mas a sua Babilônia pode ser aqui. Aqui. A sua Babilônia pode ser a sua casa. A sua Babilônia pode ser o hospital que você trabalha, a advocacia que você trabalha, eu não sei. O lugar que você está, que é difícil, que é duro, que querem imputar coisas na sua cabeça. Essa é a Babilônia que Deus te deu para transformar vidas. Eu não vou chegar lá. Talvez você não chegue à minha faculdade. Mas eu tô lá. E você também está lá, onde você está. Porque Deus te colocou nesse lugar para transformar ambientes. A penúltima, numa viagem missionária que eu fiz, a líder ali, ela falou pra mim assim: Lívia, nós precisamos entender que ser cristão está nas pequenas coisas, está nos detalhes. Com um simples saquinho da balinha que a gente comeu, que a gente deixa no chão, isso é testemunho vivo, se a gente é ou não é cristão. E ela falou pra gente assim, do grupo, né? Eram divididos em grupos. E ela falou assim pra gente: vocês precisam deixar o lugar que vocês entraram melhor do que quando vocês encontraram. Para que as pessoas possam olhar: nossa, aqui estava o povo de Deus. Aqui passou o povo de Deus. Não é só num glória a Deus. Não é só num Jesus te ama. Também é, com certeza. Mas é nas suas atitudes. É num não que você dá. É num sim que você dá. É numa palavra de ânimo. É num abraço. É na sensibilidade. Eu lembro que o pastor Paulo de Tarso estava pregando quinta-feira aqui. E ele falou assim: como que eu vou ouvir de Deus que um homem atrás de mim no trabalho vai se matar hoje se eu não estou tendo intimidade com Deus para ouvir a voz dele? Eu posso dar uma palavra de conhecimento para ele e salvar a vida dele, porque eu ouvi a voz de Deus. Mas se eu não conheço esse Deus, que voz que eu vou ouvir? Eu não vou ouvir. Precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade vem pelo conhecimento da identidade de quem Deus é. O Senhor disciplina o seu povo. O Senhor é conosco. O Senhor é justo e bom. Todos os episódios de manifestação de Deus no livro de Daniel revelam a bondade e o cuidado de Deus e o zelo pelo seu povo. Meu irmão, Deus não estava de fora da fornalha. Ele estava dentro da fornalha. Ele era o quarto homem da fornalha. Quando Elias se esconde numa caverna, Deus não fala: Elias, por que você está aí? Não, ele fala: Elias, porque você está aqui. Porque ele está conosco, do nosso lado. Ele está mais perto do que a nossa sombra. Tem uma música que a gente canta muito na nossa célula aqui. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Está mais perto do que o ar em meus pulmões. Gente, isso é muito perto. Isso é dentro, isso é intrínseco. O Senhor é tão vasto, tão grande, maravilhoso, enorme. E Ele cabe, não cabe, mas Ele está dentro da gente. Ele transborda. Essa é a identidade de Deus. Na certeza de quem Ele é, não há espaço para medo nenhum. Muitas das vezes a gente tem medo de cumprir o chamado de Deus. Gente, Daniel era um jovem. Eu fico imaginando Daniel lá, sabendo que ele ia para a cova dos leões. Tô tranquilo. Gente, eu acho que ele não estava tão tranquilo, não. Eu não estaria muito tranquilo, não.
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles provavelmente também não estavam tão tranquilos, mas eles falaram um dos versículos que eu mais amo da Bíblia. Ó rei, saiba que o nosso Deus tem poder para nos livrar dessa fornalha, mas saiba tu, ó rei, que se ele não livrar, nós não nos dobraremos à sua imagem. Se ele ainda não fizer, nós continuaremos sendo fiéis ao Senhor. Os missionários vão à Amazônia. Todos eles sabem que podem não estar aqui. Nós fomos avisados ano passado, quando eu fui também. Vocês podem não voltar. E o pastor Jorge, ele é sério. Ele falou, vocês sabem que vocês podem não voltar, né? Sim, pastor. Esse é o coração do missionário. Chama missionário para pregar, David, é isso que dá. Eu fico falando de campo missionário, não tem outra coisa para falar. Enfim. Mas é isso. Não tem outro jeito. A nossa vida é dele. A nossa vida transborda ele. Você pode não voltar. Você pode não existir. Você pode não ser conhecido. Mas o nome dele vai ser. O nome dele vai ser exaltado, glorificado, adorado através da sua vida. Quando você entender que mais vale que ele cresça e que nós diminuamos. Você não precisa ver Deus agindo para se lembrar de quem ele é. Impactar uma Babilônia só será prioridade na sua vida, nas nossas vidas, quando o Deus da missão for a prioridade do nosso coração. Em primeiro lugar, a identidade de Deus. Em segundo lugar, a nossa identidade. Humildade. Um verdadeiro cristão não se preocupa em aparecer. Para um verdadeiro avivamento, é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Daniel entendia isso. Daniel 2:27 diz assim: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Aqui em Daniel, ele está sendo interrogado ao rei. O rei fala assim: eu tive um sonho. E eu não somente quero saber a interpretação desse sonho, mas eu quero que você me diga o sonho que eu tive. E aí os sábios, todos os videntes lá, não sabem dizer o sonho. E aí ele manda matar todo mundo. Matar todo mundo, tá, acabou. E aí lembram de Daniel, aí chamam Daniel. Aí Daniel chega lá. E aí Daniel fala isso. Versículo 27. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Aí ele fala o versículo 29 e o versículo 30 mostra um pouco da humildade dele. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Quando Deus te revelar algo, não é para sua glória. Quando o Senhor te mostrar algo, em visão, em sonhos, em um sentimento, em um entendimento, em uma palavra de conhecimento, é para a glória dele. É para ele crescer, é para ele ser visto, é para que a obra dele se manifeste através das nossas vidas. E é privilégio nosso poder fazer parte disso. É privilégio nosso poder receber o nome de cristão. Eu lembro que a palavra de Deus fala que quando os discípulos eles se dispersam porque eles são perseguidos, a palavra de Deus fala que eles estavam se sentindo muito felizes pela oportunidade de serem perseguidos. Gente, que felicidade é essa? Que felicidade! Eu estou sendo torturado. Meu Deus, obrigada. Por poder sofrer pelo teu nome. E nós aqui, eu tenho certeza que nós poderíamos falar como Paulo: não fique chorando. Ainda não chegou a época de derramar sangue. Mas se chegar,
Permaneça firme. Permaneça fiel a esse Deus que não foi infiel nas suas horas difíceis. Ele nunca vai desamparar o filho dele. Nunca. Que nós sejamos humildes. Daniel, Misael, Ananias e Azarias tiveram os seus nomes escritos na Bíblia. Mas e o menino dos 5 pães e 2 peixinhos? E a mulher samaritana? E a mulher do fluxo de sangue? E tantos outros que a gente não tem a mínima ideia do nome. E quanto aos 10 cegos que foram curados, e todos esses que não têm os seus nomes escritos? Você se importa que o seu nome seja lembrado? Nós podemos não ser contados. Podemos ser esquecidos. Isso te dá medo? Nosso único medo deve ser o de não cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o nosso medo. Eu perguntei a Germana, uma missionária da Amazônia, assim: Germana, qual é o tempo certo? Como é que você entendeu que era tempo de vir para o campo missionário, viver de missões integral? Como é que a gente entende se é o tempo certo de viver no ministério completamente? Como é que a gente entende o tempo certo? Essa é a pergunta de vários cristãos, não é? Como é que a gente sabe o tempo certo? Ela falou assim: Lívia, o tempo é agora. É agora? É agora. Tem pessoas morrendo agora? Então o tempo é agora. Tem pessoas não conhecendo Jesus indo para o inferno agora? Então o tempo é agora. Acabou. O tempo é agora. Não, eu tenho que me formar no seminário. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Não, eu tenho que... Não, o tempo é agora. É agora, quando você sair por essa porta aqui e você for lanchar aqui ou em outro lugar, o tempo é agora. É aquela pessoa que você vai olhar na rua, é um Deus te abençoe. O tempo é hoje, o tempo é essa noite. Pessoas podem ser salvas por causa de um simples Deus te abençoe. O tempo é agora. Não espere chegar amanhã, não. Na segunda-feira, Deus, na segunda-feira. Aí tem alguém aqui na esquina precisando de um abraço. E Deus te toca, te fala: abraça, abraça. Não, Deus, amanhã. É dia útil que eu sirvo. Não. O tempo é agora. O tempo é hoje. Ele ainda lembra de nós. Deus não precisa ficar te lembrando o que é errado. Isso eu falei antes, né? Daniel sabia o que era errado. Precisamos entender que um verdadeiro cristão de identidade, ele é humilde. Em segundo lugar, um verdadeiro cristão, ele é firme diante das decisões. Daniel decidiu não se contaminar. Sadraque, Mesaque e Abednego podiam não ser libertos naquela fornalha, mas eles decidiram dizer ao rei que se alguma coisa acontecesse, estava na conta de Deus. Não foi nós, rei. Foi o nosso Deus. Depois daquela fornalha, eu não sei se você lembra da história, mas o rei Nabucodonosor, ele fala, né? Ele declara que aquele povo inteiro, aquela região toda serviria ao Senhor. Depois ele volta, ele erra, ele volta às suas próprias religiões, seus próprios deuses. E aí um outro sonho vem a ele como uma profecia de que ele se tornaria um animal em meio à mata. E ele vira um animal por dias e fica lá. E quando ele volta à consciência, Deus revela a ele, viu? Aquele Deus da fornalha? Viu? Aquele Deus da cova de leões? Aquele Deus, ele cumpre o que ele promete. O teu Deus, o nosso Deus, cumpre o que ele promete. Porque ele é fiel. A palavra dele, ele é fiel. E o rei Nabucodonosor, então, declara que só o Senhor é Deus. A palavra não fala mais nada sobre ele nesse livro de Daniel. A gente vai saber depois do seu filho que não serviu a Deus. Mas se a história acabou aqui, que é o que me parece, rei Nabucodonosor passou por muitas coisas. E ele era um homem muito mau. Mas ele reconheceu o Senhor como rei. Que nessa noite possamos entender que pessoas precisam reconhecer o nosso Deus como rei. E nós seremos Daniéis por Maricá.
Nós seremos Daniéis pelo Rio de Janeiro. E seremos Daniéis na Amazônia. E seremos Daniéis lá em Moçambique, no Brasil, na Europa, na Ásia, na Oceania. Porque não existe limite para o nosso Deus. Aqui nós somos muitos. Se nós falarmos sobre Jesus para uma pessoa hoje, olha quantas pessoas ouviriam sobre Jesus. Precisamos falar sobre Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, mas eu não estou acabando ainda, gente, calma aí. Precisamos compreender que nós precisamos impactar. Não está ali escrito. Enfim, impactando no meio da Babilônia, né? Tinha esse nomezinho lá. Ou eu que criei. Acho que foi eu que... Enfim, tá bom. Impactando, amém? Nós precisamos impactar, transformar, tornar novo, diferente, tornar relevante. Daniel 1,19 vai dizer: o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Ei, a sua obediência vai ser vista por outras pessoas. E a sua obediência por si só vai ser testemunha de que existe um Deus dentro de você. A sua obediência vai abrir portas para que o evangelho seja pregado. É no seu agir obediente, é no seu não, é no seu dizer, é no seu posicionamento que Deus se revela. É aí que Ele é adorado, é aí que Ele é exaltado. Então não se acanhe, não tenha medo. Se te derem manjares, se te derem opções de coisas babilônicas, que o Senhor seja para nós mais agradável do que isso. Que Ele nos satisfaça por completo. A sua profissão de fé, o seu testemunho levará pessoas a Cristo. Então sejamos cristãos. As pessoas reconhecem, reis reconheceram. Pessoas compreenderam por meio da vida daqueles homens, por meio da vida de todos os que estão aqui nessa noite, que existe um Deus. O seu impacto deve profundamente apontar para Ele e somente para Ele. Será que as pessoas têm notado que no lugar que você frequenta tem um cristão? Será que as pessoas já se deram conta que na sala de faculdade, na sala da escola deles, existe alguém que professa da fé de Deus? Não precisa ser muito para poder impactar. Como a gente viu, Daniel, ele era conhecedor de muitas coisas, mas ele era um jovem, com medos, temores, sonhos, projetos. E nós somos pessoas normais, gente. Somos estudantes, pais, mães, médicos, professores, enfermeiros, pedreiros, arquitetos, engenheiros. Somos pessoas normais. O que nos difere? É a glória de Deus. É a certeza de que Ele voltará para buscar a sua igreja. E é a fidelidade do povo de Deus que conta. É isso que será contado. Eu estava escrevendo aqui, numa experiência que eu tive na Amazônia. Eu olhei para o lado assim, esse ano agora em janeiro, eu estava com um grupo assim do grupo lá que a gente tinha que fazer os trabalhos. E aí eu queria reparar a característica de cada pessoa que estava ali, né? Cada missionário que estava ali. E aí eu fui anotando, e aí eu queria só compartilhar com você 5 pessoas que estavam do meu lado e que foram muito bênção para minha vida nesse acampamento. E aí eu olhava para elas e falava assim: nossa, essas pessoas têm uma vida com Deus, nossa, é incrível. Devem ser igual Daniel, que orava por horas na direção de Jerusalém, ali na janela, aquela foto ali, e isso, aquilo, outro. Sabe quem eram essas pessoas? Uma mãe que perdeu o filho com 21 anos para o câncer. Uma menina ansiosa que foi para o CTI 2 vezes tomar antidepressivo. Um cantor que começou a escrever música na sua cidade pequena e hoje tem música aí por todo o Brasil. Uma professora do Nici, do Teatro Nici, e uma missionária
ameaçada de morte pela própria mãe, quando decidi ir para o campo missionário. Esse era o meu grupo. A mãe dela, quando ela falou que ela ia para o campo, e olha que ela morava na mesma cidade, tá? Do campo missionário dela. Ela não ia para longe, não. A mãe dela chegou um dia para ela com uma faca na casa dela. Falou assim: você não vai fazer nada disso que você quer. E aí, ela não era cristã, a mãe dela. E o pai dela era cristão já. E ela falou assim: fulana, sobe pro quarto, sobe agora. E ela queria ir lá, né? Expulsar o demônio. Não, sobe pro quarto agora. Ela perdoou a mãe dela naquele dia, quando a mãe quase matou ela, a facada. Porque ela reconheceu que não era a mãe dela. Era uma luta espiritual. Quando a gente se levanta para fazer coisas de Deus, o mundo espiritual se levanta para poder atrapalhar. E vai atrapalhar, vai tentar. Amém? Tentar. Não vai conseguir não, amém? Amém, porque a igreja se mantém firme. São essas pessoas. Pessoas simples, pessoas normais, pessoas com dores. São essas pessoas que impactaram a vida de tantos ribeirinhos naquele acampamento. É eu e você. Somos nós, pessoas simples. Somos pessoas normais, com um chamado extraordinário. E agora sim, finalizando, eu queria pedir para o louvor já subir, que a gente tem uma música para cantar. Meus irmãos, ser Daniel em meio à Babilônia é algo muito difícil. Mas é um compromisso que a gente assina embaixo quando compreende a verdade do Evangelho. Não existe volta. Não existe coisa de voltar para trás. Equibalo é uma expressão que eu gosto muito. Equibalo significa sem direito de retorno. Sem direito de retorno. Eu não estou falando só sobre missão aqui não, tá? Sem direito de retorno. Sem direito de voltar para a vida de pecado que antes vivíamos. Sem direito de voltar a mentir como antes era normal. Sem direito de olhar para trás e pensar que os prazeres de antes são melhores. Ei, obedeça. Seja fiel. Para podermos impactar em meio à Babilônia, precisamos entender a identidade de Deus, quem Ele é, conhecê-lo. Em segundo lugar, precisamos entender quem nós somos. Somos servos, escravos, de orelhas furadas. Somos servos. Em terceiro lugar, precisamos entender a identidade de Deus, a nossa identidade, e impactar. A nossa igreja levou algumas pessoas para acampamento de missões mundiais agora, e todos os dias lá a gente ouviu assim: qual vai ser a sua resposta? Mas aqui pergunta. Não precisa de pergunta não. Você já viu o jornal essa semana? Quantos que estão morrendo? Sofrendo? Essa é a pergunta. Cadê você, cristão? Na Babilônia, cadê você, cristão? Dizendo não. Cadê você, cristão, na cova de leões? Cadê você, cristão, no meio da fornalha? Cadê a gente? Nós estamos aqui para ir. No nosso trabalho, na nossa escola, em Maricá, no Rio de Janeiro, em todos os lugares. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Essa música que a gente vai cantar, vocês podem vir, por favor? Ela se chama A Rua e o Mundo. Essa música fala que seja eu a anunciar o teu reino. Meu irmão também vai anunciar, glória a Deus, mas eu assumo a responsabilidade hoje de anunciar o seu reino. Eu assumo hoje. Alguém também assume essa responsabilidade? Você pode levantar sua mão? Eu assumo. Você pode falar comigo? Eu assumo a responsabilidade de anunciar o teu reino. Amém? Isso é um compromisso. Por onde eu for, serei tuas mãos. É isso que a música fala. Do outro lado da rua ou ao redor do mundo, não importa o lugar, nós seremos obedientes. Amém?
Essa música, ela não é muito conhecida, mas tem a letra aí. E se vocês quiserem cantar com a gente, se sintam à vontade, tá bom? O amor veio a nós, e como de nós se deu, pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar, por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Assumindo um compromisso real com o Senhor, por onde nós formos, seja aqui, seja ao redor do mundo, seja do outro lado dessa rua, aqui em Maricá ou em qualquer lugar, Jesus, nós falaremos do teu amor. Nós estamos aqui dizendo sim, sim, Jesus. Nós queremos ser como Daniel na Babilônia. Nós queremos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não tiveram medo em meio a uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Senhor, nós não teremos medo, porque o Senhor é por nós, o Senhor luta por nós, o Senhor já venceu. Bendito é o
Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro, digno de nos salvar, digno de estar conosco, digno da nossa canção, digno do nosso louvor, digno da nossa vida. Jesus, Tu és Rei, Tu és real, e nós assumimos o compromisso de Te ter como mais quisto, como mais desejável, como mais belo. Senhor, nos faça fiéis, nos faça filhos, servos, eleitos, que entendem o chamado que tem. Senhor, que o avivamento comece a partir de nós. Senhor, que Pibã nunca mais seja a mesma. Senhor, que Maricá nunca mais seja o mesmo, por causa da Tua igreja, que se levanta e que diz sim, sim, Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós Te adoramos, Te louvamos e Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.